Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ou em algumas traduções deve estar na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as desolações tem feito na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Igreja, Deus nos confiou. E quando eu digo nós, não estou me referindo a cultuar eu e você somente. Deus, Ele confiou aos homens a edificação de algo lindo, que é o corpo de Cristo, de algo maravilhoso. E o Senhor sabia o quanto isso causaria em nós medo, espanto, estranheza, conflitos interiores, conflitos na mente, no coração, o quanto isso causaria em nós abatimentos, o quanto isso causaria em nós alegria. E nesse salmo aqui ele faz questão de deixar claro e de dizer o seguinte: eu te cumpri de uma missão, você vai participar da construção de algo maravilhosamente grande, excepcional, que a construção veio desde a formação da terra, o plano já existia e foi perfeitamente sendo colocado em prática por Deus. E o fato de você fazer parte disso, o fato de eu ter te tornado justo, o fato de eu estar promovendo na sua vida uma santificação, vai gerar dentro de você uma série de coisas. Mas você precisa saber que eu sou o seu refúgio e fortaleza. Eu sou o lugar onde você para descansar, e eu sou o lugar onde você é fortalecido. É o que o Senhor está dizendo nesse salmo que antecedência. Então, não sei quantos talvez entraram aqui essa manhã com um pensamento no coração: eu tento, Senhor, fazer tudo certo. Parece que mesmo fazendo tudo certo, dói demais. Parece que mesmo fazendo todas as coisas, errando, mas fazendo todas as coisas do jeito que o Senhor quer que eu faça, o preço é muito custoso. E o Senhor está dizendo que quando você se sentir assim, o lugar de refúgio é Ele. Nunca se esqueça, o nosso lugar de refúgio e fortaleza é o Senhor. Queridos, Nathalie falou, essa semana a gente teve um desafio, que na verdade não é um desafio, é a Bíblia, né? Eu falei desafio, mas é que a Bíblia é um desafio, a verdade é essa. E até semana passada eu fiquei pensando nisso, a gente leu a parte A do versículo, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros para seres, e orai uns pelos outros para seres curados. Mas você sabe qual é a parte B desse versículo? Que a galera fatia a parte A e só usa a parte B? Você sabe qual que é? Então abre aí, você vai se espantar. Eu falei, puxa, esqueci de falar isso.
Abra aí, Tiago, acho que é 2,14, né? Tiago 2. Não, 2,14 não. Acho que é 1,14, será? Não é também. Aqui é 3. Passou perto. 5,16. 5,16. Isso. Ah lá. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orais uns para os outros para seres curados. Aí o que ele fala aí? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A gente sempre escuta essa parte B do versículo, né? Muito pode a oração do justo em seus efeitos, mas a parte A a gente não escuta porque ela é muito difícil de ser cumprida. Não sei quantos essa semana fizeram isso, eu fiz. E eu acho que é uma coisa que tem que ser a nossa vida, gente. E eu não sei o que você entendeu desse texto, né? Mas assim, quando eu fui conversar com a pessoa, por exemplo, eu acabei me surpreendendo, porque a pessoa que eu fui conversar era pra gente assim, confessar as nossas culpas, nossos medos, nossas dificuldades. Obviamente que eu não vou falar todos os meus pecados para ele, primeiro porque eu não sei todos eles, né? E segundo porque tem coisas que são particulares entre eu e Deus. A ideia é que seja um tempo de mesa. A palavra usa culpas, né? Então assim, que eu possa externar uma dificuldade que eu esteja passando, contra o pecado, por exemplo, pode ser um medo que eu tenho, pode ser também. E para minha surpresa, a pessoa que eu fui conversar, ela na verdade tinha uma mágoa que já tinha sido resolvida comigo. Então foi muito legal, porque ela pôde botar aquilo lá para fora. Ela falou, hoje eu estou curado, mas quando aconteceu aquilo, assim, surgiu isso no meu coração. Então, era uma culpa que ele tinha dentro do coração dele. Então, a ideia de Tiago, a ideia dessa passagem é que a igreja seja um ambiente de mesa. Eu sei que deve passar um medo no coração de qualquer um de nós, de abrir o nosso coração. Meu pai sempre falou uma frase que é assim: quem você abre o seu coração, você se torna escravo dele. Isso é verdade. Mas assim, devagarzinho então, vá aderindo a essa ideia de abrir o seu coração, de ter uma pessoa, né, com que você abre o seu coração, uma pessoa com que você tem um irmão que se chama para tomar café de vez em quando? Você tem um irmão? Se você não tiver, você tem que ter. Isso é bíblico. É óbvio que se a gente fizer essa dinâmica, né, se a gente ensinar isso, e cada vez você chamar um irmão para conversar, aí daqui a pouco está todo mundo sabendo das coisas, mas a gente tem que ter confidente. Gente, Jesus Cristo, quando ele estava para ser preso, ele chamou Pedro, Tiago e João, e ele abriu o coração dele para eles. Ele virou e falou assim: eu estou angustiado até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Cara, Jesus, você não vai carregar o piano sozinho, você não vai conseguir. Talvez muita coisa que você precise tirar de você está simplesmente no fato de você sentar com alguém, conversar com alguém, se confessar para alguém, não no sentido expiatório, né? É óbvio. A gente não acredita no confessionário católico apostólico romano, onde eu falo com o padre me expia através das rezas que ele me manda fazer. A gente não acredita nisso, mas a gente acredita que nós somos um corpo, que nós dependemos uns dos outros, e que nessa dependência, porque quando você se expõe para uma pessoa, isso na verdade ajuda você e ajuda a pessoa. Às vezes a pessoa, por exemplo, eu fui me expor para esse irmão e eu coloquei um medo que eu tenho, que eu acho que ele jamais ia imaginar. É bom para ele ver que eu sou normal, que eu sou ser humano, que eu erro, que eu tenho medo, que eu tenho falhas. Isso nos ajuda a ser mais misericordiosos uns com os outros. Então eu acredito que esse seja um exercício não só para essa semana,
Na verdade, assim, gente, quem aqui acredita que Deus estabeleceu todas as coisas? Quem acredita que amanhã Deus vai criar uma coisa nova? Ele não vai criar uma coisa nova. Ele não vai. Ele já criou todas as coisas. E o plano que ele criou para que fosse cumprido, foi cumprido há 2019 anos atrás. Então, o Senhor, ele já fez todas as coisas. E fazendo todas as coisas, ele fez com que as coisas funcionassem à base de engrenagens. Então, eu vou dar um exemplo. Você quer comer uma laranja, chupar uma laranja, beleza? Você vai fazer o quê? Você vai no mercado comprar uma laranja. Mas aquela laranja só está no mercado porque alguém plantou uma semente de laranja. Ué, Wesley, é óbvio, sim, mas as coisas espirituais e emocionais são iguais. Então você está falando que o mesmo Deus que estabeleceu que a sementinha de laranja... Por que a semente de laranja não dá melancia? Porque ela é de laranja. Existe uma ordem nas coisas que Deus criou. Você quer colher laranja? Então planta laranja. Você quer colher melancia? Então planta melancia. A Bíblia ensina a gente acerca da semeadura. Você quer plantar vento? Você vai colher tempestade. Então assim, agora, o que o texto de Tiago diz? Que se nós confessássemos as nossas culpas uns aos outros e orássemos uns pelos outros, nós seríamos curados. Então isso é uma engrenagem também. Que ou a gente pode usar ao nosso favor, porque isso serve para quê? Para tranquilizar a caminhada da edificação do corpo de Cristo. Ele sabia que ia ser penoso, ele sabia que ia ser difícil, ele sabia que a gente ia errar. Então ele está falando assim, então se juntem, confessem as vossas culpas uns com os outros, para que um e o outro vejam que vocês são pobres, vocês precisam uns dos outros e vocês vão ser sarados. É uma engrenagem. A gente pode usar ela e viver? Pode usar ela e não viver? Então essa é mais uma engrenagem que você tem ao seu favor. Aí uma sugestão que eu dou, que eu tento fazer isso na minha vida, é você abrir o coração com pessoas que você confia, com pessoas que compactuam da mesma fé que você tem, creem na mesma coisa que você crê, para que essas pessoas possam te ajudar. Às vezes é só uma palavra, às vezes você está criando um bicho dentro da sua cabeça que ele não existe, e aí você externa aquilo para uma pessoa que não está no turbilhão dos sentimentos que você está, e uma palavra, a palavra fala em Provérbios que a palavra branda, ela tem uma consequência, assim como a palavra de ira também tem. Então são engrenagens que a gente pode usar ou não a nosso favor. Então foi um desafio, né, assim, vamos dizer, para a semana, mas eu sugiro que você escolha alguém, converse com essa pessoa se você quiser, fala, eu estou precisando de um confidente, você vai ser meu confidente. Só que você vai guardar meu segredo. Eu vou abrir meu coração para você, você pode abrir seu coração para mim. E a gente vai orar uns pelos outros. E você vai ver que com certeza aquilo que a palavra promete sempre é verdadeiro, sempre acontece. Irmãos, eu gostaria de conversar com vocês acerca de dois assuntos esta manhã. Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel 17, 26. Eu gostaria de falar essa manhã sobre ativismo e aparência. Então, vamos lá, pensa comigo aqui. Nós fomos chamados por Deus para edificar o corpo de Cristo, amém? Então, o que nós estamos fazendo aqui, né, o que nós estamos fazendo, na verdade, tem como finalidade o objetivo maior pelo qual a gente foi alcançado, salvo, subsidiado, o motivo pelo qual o Senhor nos deu dons, o motivo pelo qual Ele nos capacita, né? Então, você começa a entender que é por isso que a nossa vida ela é 70, 80 anos. Nós estamos no ano de 2019, já morreu e nasceu muita gente. Nós respondemos a um propósito eterno. O que nós estamos edificando é algo eterno. Nós estamos passando por uma experiência humana, passageira, mas é uma fatalidade. Todo mundo que está aqui nessa sala um dia vai morrer. Isso é uma fatalidade.
Então, nós estamos respondendo a algo que não corresponde única e exclusivamente a este tempo aqui, mas sim a algo que é eterno, que é a edificação do corpo de Cristo. Dentro desse propósito que a gente está engajado, as pessoas que estão engajadas nesse propósito, elas passam por algumas adversidades e elas passam por alguns processos, e é disso que eu gostaria de falar essa manhã. A palavra em 1 Samuel 17:26 vai falar acerca de Davi. Davi era um cara que estava envolvido em algo tenso, em algo que envolvia a eternidade. Talvez ele não sabia, aliás, com certeza ele não sabia. Talvez no fim da vida dele, ele parou para raciocinar um pouco e falou: caraca, eu achei que eu ia ser um pastor de ovelhas. Há quem diga que Davi era um filho bastardo, existe essa ótica, né, essa visão teológica, mas o fato é, ele era alguém que o próprio pai dele não dava muita moral, porque quando o profeta Samuel foi na casa dele para ungir um rei na casa de Jessé, que essa foi a palavra, Jessé botou todos os filhos na frente dele e nem chamou Davi ao almoço, porque ele não achava que Davi ia ser o rei. A palavra fala que ele era uma pessoa ruiva, franzina e bonita. Ele era um menininho bonito, baixinho, mas não era um rei como Saul, por exemplo, que a palavra fala que entre todos de Israel, Saul era o mais alto. Então Saul era o rei, Saul era um rei zica, entendeu? Assim, de porte, você olhar e falar, pô, esse cara aí é rei. Agora Davi não. Então assim, com certeza na cabeça dele, cara, ele nem imaginava tudo que ele estava envolvido. E ninguém imaginava, o pai dele também não imaginava, mas ele estava envolvido na edificação de algo eterno. Então, quando Davi passa por algumas circunstâncias na vida dele, antes de que aquilo para o qual ele nasceu se consumasse, isso era totalmente, na cabeça de Davi, com certeza era totalmente assim, inexplicável. Imagina o dia que ele chegou em casa depois de ter matado um leão e contou para o pai dele e para os irmãos dele: eu matei um leão. O carinha, pequenininho, baixinho. Assim, eu acredito que, tipo assim, a galera ficou meio assim: pô, ele matou um leão. Primeiro, como que ele matou um leão? Aí depois vai e aparece um urso. O leão e o urso apareceram quando Davi não era ninguém. Ele não era rei ainda. Ele não era ninguém. E o leão e o urso que ele matou enquanto ele cuidava das ovelhas também não o tornaram ninguém. Porque ninguém começou a admirar mais Davi porque ele matou um leão e um urso. O dia que Samuel foi lá, ninguém chamou ele para o almoço. Se dane, se ele está matando um urso, um leão, deixa ele lá. Eles tinham uma ideia sobre Davi. E era aquela ideia. Independente do que ele fizesse. A gente aprende um princípio aqui. A forja, muitas vezes, ela é incompreensível porque, aos nossos olhos, ela está fora de um tempo. Se Davi fosse rei e tivesse que matar um leão e um urso, o rei matou um leão e um urso. Agora, ele era um simples pastor de ovelhas. Não tinha nexo. Talvez soasse até de forma, como se diz, injusta. Por que Deus permitiu que um leão se aproximasse das ovelhas de Davi? Por que Deus permitiu? Gente, vamos parar para pensar. As coisas, elas enclausuram na nossa cabeça e a gente para raciocinar. Cara, ele matou um urso. Vocês já foram no zoológico e viram um urso de perto? Como que ele ia matar um urso? Qual era a finalidade de Deus enviar um urso para que aquele rapaz matasse? Mas tudo aquilo fazia parte da construção de algo que Davi ia fazer, ia executar. Até que quando ele chega diante de Saul, ele já tinha sacado. Talvez no dia que ele viu Golias desafiar os filisteus, ele falou: cara, por isso que Deus mandou um leão e um urso, para que eu soubesse que hoje. Então assim, a forja, ela sempre vai ser longe dos holofotes. A forja, ela sempre vai ser incompreensível. Ela sempre vai parecer para nós fora do tempo.
a gente sempre vai se achar não preparado para aquilo que Deus está promovendo na nossa vida. Na maioria das vezes vai ser assim. E todas as coisas que Deus promove na nossa vida, elas estão, a Denise falou isso na mesa essa semana, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tinha um propósito na vida do pequeno Davi. E dentro desse propósito implicava que ele derrotasse um leão e um urso sozinho. Você acha que é assim? É que Davi não contou como, senão ia ser mais profundo. Mas imagina o dia que ele estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai e ele viu um leão, cara. E ao invés de sair correndo e largar as ovelhas, ele foi na direção do leão. Eu não sei, eu não consigo imaginar como ele derrubou o gigante. A Bíblia não fala como ele derrubou. Talvez foi na mesma linha, não sei. Ele jogou uma funda na cabeça do urso e do leão. Eu não sei. O fato é, isso foi real, isso aconteceu. Ele sentiu o cheiro do leão, ele viu os olhos do leão. E naquele momento, eu não sei por que cargas d'água, eu acho que, gente, qualquer outro pastor teria feito o quê? Ido embora. Ovelha você faz o quê? Você compra outras, você tem de novo. Mas não, ele respondeu, por fazer parte de um propósito de Deus, ele respondeu. 1 Samuel 17:26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu queria usar esse texto aqui de Davi para falar sobre ativismo, que é uma coisa preocupante. Tudo começa com o fato de Davi não ser um ativista cego, mas de defender uma intimidade. O que causa, por esse texto aqui, o que causa irritação em Davi? O fato de que o gigante estava desafiando o Deus vivo. Davi, hoje, gente, a gente vê muito ativismo de Facebook. Isso aí virou um negócio assim, impregnou. Então, por exemplo, o Porta dos Fundos fez uma série lá, onde é totalmente herege, é óbvio. É terrível o que eles fazem ali. Aí uma galera foi pro Facebook e virou e falou assim: vocês têm que cancelar a conta da Netflix, tal, porque a Netflix está financiando essa porcaria. Só que na verdade, primeiro, que é uma incoerência. Por quê? Porque se for assim, a gente tem que parar de acessar a internet, a gente tem que parar, você tem que cancelar seu e-mail da Google, você tem que cancelar seu Facebook, você tem que cancelar seu Instagram, porque todas essas instituições estão envolvidas com esses mesmos valores, de outra forma. A gente tem que cancelar o nosso Windows, que a gente não usa o original, quem que paga a licença do Windows, quem que paga a licença do Office. A gente está cercado de uma série de coisas, mas olha o que o Porta dos Fundos fez. Aí assim, Deus está vendo o nosso ativismo sério do Facebook e a nossa comunhão com Ele depois, se está no mesmo nível. Se da mesma forma que a gente briga no Facebook, a gente está brigando com o nosso joelho dobrado lá, porque o que faz diferença? Gente, Jesus não precisa ser defendido, ele precisa ser ensinado. Jesus não precisa, ao longo de toda a história, falaram mal de Jesus, ao longo de, gente, desde que Jesus encarnou, o que a galera fez foi falar mal dele. Até hoje é assim. Agora, o que traz luz para uma pessoa não é eu virar e falar: cancela sua conta da Porta. Beleza, eu cancelo minha conta da Porta dos Fundos, assisto a novela da Globo, assisto, sei lá, um filme, tem uma cena de sensualidade, uma mulher com seio de fora. Qual que é a diferença? Nenhuma. Mas essas coisas, elas criam dentro de nós um senso de ativismo que ele não nos fortalece, ele não nos faz crescer, ele incita o ódio. As pessoas que não são cristãs estão achando todo mundo que falou isso ignorante. E aí como que você vai sentar para falar de Cristo com uma pessoa que você mesmo pregou para ela sem palavras, mas com uma atitude e ignorância? Ela não vai parar para nos ouvir. Eu acredito que o apóstolo Paulo não ia fazer essa postagem se ele tivesse Facebook nos dias de hoje. Ele ia ensinar as pessoas. Esse é o nosso papel, é ensinar a Cristo. Ele não precisa ser defendido, essa justiça não cabe a nós não vamos conseguir fazer isso. O que nós precisamos é ensinar, é testemunhar, é fazer com que através do nosso testemunho
Nós fomos predestinados para sermos conformados, ou seja, moldados à imagem do seu Filho. Por todo lugar que nós passamos, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Esse é o nosso papel. E o porta dos fundos? Gente, Deus faz justiça, ponto final. Ele vai fazer justiça. Não sou eu que faço justiça, Ele faz justiça. Então, Davi, ele não era um ativista cego. Ele não estava ali numa forma de ativismo defendendo Israel. Não, ele defendia uma causa. Segundo, um ativista defende um lugar, um filho defende a causa. Vamos lá. Tem coisas que você entende que são certas, que são bíblicas, que diante dos seus olhos pulou e você falou, cara, isso aqui está certo, olha aqui, está escrito aqui. Você vai tentar falar para alguém. Mas às vezes essa pessoa vai estar envolvida com um ativismo do lugar que ela está. Então ela não está envolvida na causa do Evangelho. Ela está envolvida com o ativismo da placa, da ideologia, daquilo que ela segue. Então não adianta você falar. Você pode fazer o que você quiser, não vai cair no coração. Porque na verdade ele é um ativista. Da mesma forma que se alguém subir lá e falar uma grande asneira, ele também não vai deixar com que caia no coração, porque ele é um ativista. O ativista ele não se expõe, ele não abre para ponderar, ele não abre para escutar, ele não é repreensível. Já alguém que tem uma causa é totalmente o oposto disso. Davi tinha uma causa. Qual era a causa? O Deus dos exércitos. Então ele se levanta por esta causa que Deus tinha entregue para que ele fizesse. Então ele se levanta em favor da causa. Daí já não importa mais se é o gigante, se é alguém da altura dele, quantos quilos tem, quanto tempo dá, o que vai usar. Já não importa mais, porque a causa que ele tem foi ferida. Ele tem uma causa, ele tem algo dentro do coração dele que é real, que ele foi levantado por Deus, que ele foi forjado por Deus, que é a verdade. E alguém chegou confrontando aquela verdade que há dentro do coração de Davi. Então ele se levantou contra. Talvez os soldados estivessem ali de uma forma ativista. Eles viram muitas coisas que o Deus de Israel fez, mas não era o suficiente para que eles entregassem a vida deles. Então, o ativismo, ele não envolve entrega de vida, ele vai até determinado ponto. Então, quando eles estavam pelejando e vencendo, beleza, a partir do momento que se levantou um filisteu, um gigante, e começou a afrontar Deus, que era a causa deles, e alguém tinha que se levantar, aí sim, nesse caso alguém tinha que se levantar para fazer frente a Israel. Todos eles se declaram. A pergunta é, tratando-se de igreja, como eu defendo essa causa? Como eu faço guerra e protesto em favor da igreja? Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Como? Como que eu faço guerra em favor da igreja? Como eu protesto em favor da igreja? Eu queria que vocês pensassem, eu queria até que vocês respondessem, dessem a opinião de vocês. Como que a gente faz guerra em favor da igreja? Como que a gente protesta em favor da igreja? Sem nos deixar ser ativistas, ao invés de alguém que realmente defende a essência de uma causa. Como? Orando? Testemunho. Então, na verdade, a gente sabe como tem que ser feito. A gente sabe os caminhos que tem que ser seguidos. Então, para eu protestar em favor da igreja, o que hoje a igreja mais precisa, na verdade, é que eu dobre meu joelho e que eu ore. É que eu entenda as Escrituras e ensine as Escrituras. E Jesus não precisa ser defendido, a gente não precisa gritar nas redes sociais para condenar isso, condenar aquilo outro. A gente precisa edificar as pessoas, a gente precisa fazer com que a vontade do Senhor, a palavra fala assim, será depois daqueles dias que escreverei as minhas leis nos vossos corações.
a promessa da regeneração. As pessoas estão interessadas em ouvir a verdade, em ouvir tão somente a verdade. Então o que nós precisamos? Nós precisamos nos comprometer com a verdade, a que preço for, a verdade. Então não é o que o cultuar fala, não é o que o Wesley fala, não é o que alguém que suba aqui fala. Se alguém que subir aqui, inclusive eu, e falar alguma coisa diferente do que é a palavra, se você me defender ao invés de defender a palavra, você está sendo um ativista. Se eu me defender ao invés de defender a palavra, eu estou sendo um ativista. E o que o Senhor deseja é que a gente se levante em favor da igreja, é óbvio. Mas isso começa onde? Isso começa na minha casa, isso começa na minha família, isso começa nas pessoas que estão ao redor de mim, isso começa na minha vida de oração. Esse é o maior protesto que pode existir. Se todo mundo que for no Facebook detonar o Porta dos Fundos e o Netflix tivesse feito uma oração, como é que as coisas seriam? Então, que de dentro do nosso coração, irmãos, seja arrancado todo tipo de ativismo que possa estar fundamentado em cima de um egoísmo, em cima de defender uma bandeira, em cima de defender uma ideologia. O que nós precisamos defender, se tem algo para a gente ser ativista, que seja com a lei e a vontade do Senhor, e o desejo do Senhor. E a Bíblia, ela tem que ser o nosso ponto de desempate, onde nós vamos para as verdades. E a nossa atitude tem que ser a mesma atitude de Davi. Nós temos uma causa maior, que é o que? É a igreja. Então qualquer coisa que a gente fizer, nós podemos ser repreensíveis, óbvio. Se eu fugir daquilo que é a justiça, eu tenho que ser repreendido, eu e qualquer outra pessoa. E a máxima é o que? A justiça. Amém? Então isso falando sobre ativismo. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre aparência. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel 17:38, ainda falando desse mesmo ensejo que a gente está aí de Davi. Então Davi se levanta em favor de Deus, da forma como tinha que se levantar, depois de ter sido preparado por Deus para que isso acontecesse. E aí depois acontece um negócio interessante. A palavra fala assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olha aqui para mim. Deus, o Senhor, ele vai quebrar a nossa aparência para chegar à essência. Sabe, gente? Às vezes você vê alguém militando em favor de uma causa, ou sei lá, vamos pegar igreja, por exemplo, né? A gente está falando sobre causa, sobre ativismo. Às vezes você vê alguém, por exemplo, defendendo uma placa de igreja, e a pessoa fazendo tudo que aquela comunidade ensina, ordena, beleza. Aí você olha a vida da pessoa, a parte de serviço da pessoa, tá ok, tá? Aí você olha a vida da pessoa, o casamento, tá? Os filhos, meu Deus do céu, mas a pessoa está servindo. Gente do céu, isso é um ativismo. Vai chegar uma hora que isso vai acabar. Por quê? Porque vai se tornar insustentável. Insustentável. Por quê? Porque a causa que está levando a servir não ensina assim. Não é assim. Mas uma bandeira, uma ideologia, uma igreja, um ministério ensina. Então, o que nós deveríamos fazer, ou melhor, o que o Senhor vai fazer conosco? Ele vai quebrar a aparência. Nós vamos conseguir quebrar? Dificilmente. Se você chegar para uma pessoa e disser assim para ela, você está servindo a Deus, beleza, a gente tem que servir a Deus. Só que olha como é que está a sua casa. Ela vai virar para você e vai falar assim: não, mas eu estou servindo a Deus. Sem ela perceber, ela está vivendo o quê? De uma aparência. O que é a aparência nesse sentido? É algo que não é real. Os campos, o pisar na sujeira de ovelha e ter que amá-la, o urso, o leão que enfrentou sozinho, as manhãs no riacho, as tardes do sol escaldante,
forjaram o caráter de Davi, quebraram suas aparências e o levaram para a essência. Tudo que Davi viveu, quando Davi escreve, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço. Onde você acha que ele teve essa inspiração poética? Ele estava nesse lugar todo dia. Ele aprendeu lá, ele foi ensinado pelo Senhor lá. Deus foi conosco, o Senhor foi com Davi fazendo o processo oposto. Quando Davi chega para derrubar Golias, por exemplo, que imagem ele tinha que sustentar? Nenhuma. Quando Davi chega ao trono, que imagem ele tinha que sustentar? Nenhuma. Que aparência ele tinha que sustentar? Nenhuma. Deus já tinha quebrado, ele era ninguém. Deus o fez ninguém primeiro e depois levou ele até o trono. Então quando ele chegou no trono, ele não tinha nada a perder. Ele era um menino, filho de Jessé. Deus já tinha desmistificado isso dentro de Davi. A aparência é vazia em si mesma, porque só existe para ocultar algumas dores que temos. Ou seja, a aparência é o reflexo das nossas dores, não tem vida em si mesmo. Gente, a aparência é o reflexo das nossas dores. Vocês lembram quando nós temos um grande ensino acerca de aparência, que é o seguinte: quando o homem vai e peca, qual é a atitude do homem para dar um jeito na sua aparência? Ele pega folhas de bananeira e se cobre, certo? Adão faz isso. Adão peca, aí ele pega folhas de bananeira e cobre. Aí o que Deus faz? Deus continua deixando a folha de bananeira para Adão? Não. Deus vai e faz o primeiro sacrifício que existe na Bíblia. O primeiro sacrifício bíblico foi Deus que fez. Ele matou um animal para, com as peles desse animal, cobrir a nudez de Adão. A nossa aparência, ela tem que ser coberta, e ela só vai ser coberta pelo sangue de Jesus. Um cordeiro já morreu para que eu não vivesse de aparência, para que eu fosse alguém real, para que eu fosse alguém literal, para que eu fosse alguém de verdade, para que eu não tivesse que sustentar uma aparência de santidade, de perfeição. Tudo isso, gente, é folha de bananeira. Você pode ver a pessoa andar 12, 10, 15, 20 anos dessa forma, e ela consegue sustentar isso muito bem, mas se ela não estiver se cobrindo de Cristo, vai chegar uma hora, cara, que essa folha de bananeira vai cair, dependendo do tamanho da folha, o negócio é terrível. É por isso que eu acredito muito no texto de Tiago, quando ele fala para nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros. É aquela história, gente, tem pecado, por exemplo, é óbvio, eu não falei para o irmão que eu fui conversar lá, porque é coisa muito particular minha. Mas, por exemplo, os medos que eu tenho, que eu escondo, por que eu escondo os medos que eu tenho? Por vaidade, por aparência. Não é verdade? Por que você esconde os medos que você tem? Por que a gente tem vergonha de alguns medos que a gente tem? Tá? A psicóloga aqui. É vaidade, gente. É puramente vaidade. É puramente folha de bananeira. A gente paga um preço para sustentar um negócio, uma imagem. A gente se esforça, cara, você faz das tripas coração, quando na verdade o que Deus pediu para você é para que você levasse essas coisas até Cristo, para que você fosse real, para que você, esse texto de Tiago está falando assim, converse com um irmão, confesse a culpa para ele, você vai ver que ele vai confessar para você também, e vocês dois precisam de mim, e vocês vão se abraçar, vão se amar, vão ser tolerantes, vão ter empatia, porque vocês vão entender que o outro é tão pecador quanto você, e ele carece tanto da graça quanto você, mas porque a gente tem uma imagem a zelar, que não sei onde isso está escrito, nós temos que ter um testemunho, sim, mas nós temos que sustentar uma imagem? Não. O apóstolo Paulo, em uma das epístolas, ele fala assim: eu fiquei feliz com vocês, porque vocês ouviram a minha pregação, mesmo eu estando debilitado da forma como eu estava. Qual era a debilidade de Paulo? Eu não sei, mas ele estava debilitado. E sabe o que a igreja fez? A igreja não virou e condenou ele. Gente, um dos maiores pregadores que existiu, chamado Charles Haddon Spurgeon, ele tinha depressão. Os obreiros tinham que ir na casa dele tirar ele, para que ele pregasse para 8, 9 mil pessoas. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. Ele morreu com depressão. E pensou se ele tentasse ser o super-herói? E quando a galera ia buscar ele, se um dia alguém tiver que buscar na minha casa, eu subir aqui para pregar, você vai dar ouvido ou você vai falar assim: ah, esse cara vai estar na casa dele, por que eu vou ouvir o que ele está falando? Olha como a gente é. E isso não gera um peso na gente, que vai corroendo você. Chega uma hora que você não consegue mais sustentar aquela imagem, cara. Aí a gente espana, mas ele não pediu pra gente sustentar. Gente,
Nós não estamos falando assim, saia fazendo o que você quer. A questão não é fazer o que você quer. Todo mundo aqui está numa luta contra o pecado. A gente não quer pecar, certo? Você está num processo de santificação, certo? Sim. E o Senhor está falando assim, ajudem uns aos outros, conversem uns com os outros, mostre a verdade de quem você é. Você não precisa. O Senhor está vendo o nosso ativismo, o nosso serviço, os nossos filhos morrendo, querendo se matar, porque não tem atenção, porque não tem tempo com o pai e com a mãe, e a gente está falando que eles que está servindo a Deus, que está tudo certo, e que isso é o correto. Gente, isso tem que parar. Sabe o que está acontecendo hoje, quando você pega pastores, filhos de pastores, famílias sendo destruídas por causa da igreja? Isso é o cúmulo. Mas por quê? Aí está errado. A igreja está errada? Não. Mas o que as pessoas têm pensado acerca do que é ser igreja, acerca do que é servir, está tudo baseado em cima de aparência. Se a pessoa parasse, colocasse a mão na consciência, observasse a vida dela, talvez ela diria assim, cara, alguma coisa não está batendo. Eu não estou, essa quarta-feira nem falando de receber a seiva do Espírito, porque nós estamos enxertados na videira. Cara, essa seiva não está passando por mim. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo o fim das coisas, mas o processo todo que me leva ao fim das coisas, eu não estou envolvido. Alguma coisa está errada. Por quê? Porque servir ao Senhor e ter uma realidade com Deus que não seja aparência, envolve a mudança na nossa vida e na vida daquelas pessoas que estão próximas a nós. Se isso não estiver acontecendo, alguma coisa está errada. Romanos 8:29 diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gente, as pessoas hoje, elas não precisam ouvir tanto quanto elas precisam ver. O que as pessoas estão fartas hoje? As pessoas estão fartas de blá blá blá. As pessoas estão fartas de palavras. Então, você pode pegar o seu filho, por exemplo, como a gente já escutou muito, você pode ter uma vida ativa na igreja, vai ser alguém que prega, e aí o seu filho está ali sentadinho, e aí ele escuta todo mundo, você falando coisas lindas, mas ele sabe como você é na sua casa. O que você fala não está alinhado com aquilo que você faz. E é um tempo hoje da igreja, eu acredito muito, e eu vejo Deus movendo isso assim, em que Ele está alinhando aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz. Então lembra, o problema ainda é a falta de conhecimento? Com certeza, mas tão problema quanto é a gente assimilar aquilo que nós temos conhecido. Então, nós não precisamos sustentar uma aparência. Quando as coisas não estiverem boas, elas não vão estar boas. E a gente não precisa ou subir aqui e falar assim, bate palma, pula, cutuca o irmão que está do seu lado, pergunta se ele está feliz. Se ele não está feliz, fala que ele tem que ficar feliz, que hoje... Não, quem falou isso aí? A não ser que seja uma grande sessão de coaching, aí eu concordo, porque o coaching serve para isso, o psicólogo ele serve para isso, ele vai te pegar lá de baixo, vai te jogar lá em cima. Agora nós estamos aqui para compartilhar a dor de edificar o corpo de Cristo. Então, de chegar um dia aqui você ter a liberdade de falar assim, irmão, eu não estou bem, você pode orar por mim? Eu não estou legal hoje. Não, mas você não está legal? Você é o cara que... Não, nós somos todos iguais, todos os lugares à mesa, não existe hierarquia. Cristo é o pastor das ovelhas e eu pastorei as ovelhas de Cristo. Por isso que a responsabilidade é grande, porque não são minhas. Cara, Davi matou um leão em urso das ovelhas que era do pai dele, é a mesma ótica. Então as ovelhas são de Cristo. Então, que hoje a gente possa tirar duas lições do que a gente conversou aqui. Primeiro, vamos ser críticos conosco. Se muitas vezes nós somos mais ativistas do que alguém que realmente defende uma essência. Em segundo, não vamos viver de aparência, gente. Custa caro demais. E um dia a conta chega. A gente está cercado de pessoas que viveram isso. Você tem liberdade para abrir o seu coração aqui
Ninguém aqui acha que você é santo demais. Não acha que eu sou o santão. Não acha que eu sou o incorruptível, que não erra. Eu também acho que você não é. E devagarzinho a gente vai construindo essa identidade de família. Essa identidade. Ontem a gente se reuniu, eu me reuni, melhor dizendo, né? Também, com alguns pastores que um é de tu e o resto não é. Qual que é a ideia? Nada que interfira diretamente dentro da igreja de cada um desses pastores. Mas a ideia é a gente ter uma mesa de pastores e conversar dos desafios, expor, abrir o coração, esse tipo de coisa. E um dos pastores lá, ele disse o seguinte: eu tenho muita dificuldade na minha igreja, porque quando eu coloco alguém para ministrar a palavra, eu percebo que existe um ciúme muito grande dentro do coração das pessoas. E aí isso acaba gerando um clima. Então assim, eles aceitam com que eu suba lá pregar, mas ninguém mais pode subir. Aí um outro pastor, que tem mais possibilidade, ele virou e falou assim: o que ele está vendo, apontou para mim, né? O que ele está vendo na igreja dele é legal. Ele veio em um culto aqui, esse pastor. Ele falou assim: eles têm crido e tentado viver uma ideia de família. Ele falou: eu acho que isso minimiza a chance de quando alguém subir lá para falar, o resto olhar com pedras e falar assim: quem que é esse Zé das Couve que está falando aí? Quem tem que falar aí é o pastor Wesley só. Ele falou: quando você cria uma ideia de família, a hora que a pessoa está lá em cima, o outro, eu não falei nada, o outro pastor falando, a hora que a pessoa está lá em cima, quem está lá embaixo está falando assim: que Deus use essa pessoa, Deus vai usar essa pessoa, cara. Tomara que ele não fique, se acontecer alguma coisa eu subo lá e eu abraço ele. E eu fiquei assim, deu um nó na garganta, porque isso, na minha opinião, gente, isso é uma casa. A igreja é uma família. Eu não sei o que ensinaram para nós, mas a igreja é uma família. Se eu não puder contar com a minha família, então com quem eu vou poder contar? Então nós temos que ser uma família. Nós não precisamos ver de aparência, não precisa ter distância entre nós. A gente não precisa ser ativista, a gente não está defendendo a bandeira do cultuar, a gente está defendendo a palavra. Semana passada eu falei algumas coisas aqui, que a ideia disso gerou algumas coisas, tal, e eu fui conversar com essas pessoas, porque eu não sou irrepreensível, eu sou repreensível. Eu posso errar, e cada um que está aqui pode errar. E a gente tem que torcer e amar um ao outro, seja na vida, seja quando está aqui, seja quando alguém vai ministrar uma mesa. E quando a gente percebe que essa pessoa está deficiente, nós somos família. Se tem alguém que eu não ligo espernear e chorar, é minha mãe, cara. Se eu precisar, eu entro lá, eu falo com ela, eu choro, eu abro meu coração, meu irmão. Eu não tenho papas nas línguas para falar para o meu irmão que eu quero falar para ele, porque eu sou família. Agora, a gente pensa assim: não, vamos viver a Bíblia, mas vamos viver uma realidade. Tem coisa que não dá para viver na Bíblia, né? Por quê? Porque a gente está vivendo a igreja do jeito errado. Você se frustrou? Eu também me frustrei. Mas agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso e vai descreditar as coisas que estão escritas nas Sagradas Escrituras? Não. Nós vamos dar um jeito de viver. A gente vai ajudar um ao outro. Eu fiquei extremamente feliz, gente. Eu não fico falando da gente aqui, vocês são prova disso. Mas quando eu escutei um pastor que quem conhece ele sabe que ele é crica. Ele é um cara crítico, é um cara que conhece as Escrituras, é pastor há 30 anos. Ele ainda, no começo, quando ele foi falar, ele ainda apontou e ele me chamou de menino. E nós somos uma igreja menina mesmo. Mas eu fiquei feliz de ver que alguém que nem vem aqui sacou o que a gente acredita e o que a gente está falando. E isso nós não podemos arredar o nosso pé. Nós vamos continuar. Nós vamos ser, porque Deus chamou nós, a primeira palavra que Ele deu quando Ele nos chamou foi que nós somos uma família para o Pai, um corpo para o Filho e uma morada para o Espírito. Lá na casa da Camila com 6 pessoas, muita gente que está aqui não estava. Não foi assim. A gente tem o hábito de se chamar de família. Tem que ser uma coisa que tem que ser verdade. E se um dia Ele enviar 50, 100 pessoas para cá, se não for para viver nessa essência, é melhor que Ele não envie mesmo. Ou é melhor que a gente comece a mudar aquilo que possa ainda estar no nosso coração, para que então Ele envie essas pessoas. Para que essas pessoas sintam esse mesmo Espírito, entendam essa mesma palavra e creiam nesse mesmo Evangelho, que não é outro, é o Evangelho. Mas esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho.
Ou nós somos um corpo, ou nós não somos, gente. Ou nós somos todos partes do mesmo corpo, e eu não vou ficar dando murro no meu pé, porque o meu pé faz parte do meu corpo, vai machucar a minha mão e o meu pé. Ou a gente acredita que Jesus está esquartejado pela terra, e aí o braço vive lá na Oceania, a perna vive aqui. Pelo amor de Deus, não, nós somos um corpo. Então que essa essência ela esteja dentro do nosso coração, cada dia mais. Só que entenda uma coisa, irmãos, às vezes a gente escuta isso assim, e dá um desejo da gente ensinar isso para as pessoas, só que essas coisas que nós temos conversado são todas construções que não nascem do dia para a noite. Então talvez, se a gente for tentar externar isso, nós falamos hoje aqui sobre ativismo. Essa palavra, sabe quando eu escrevi isso aqui? Em novembro de 2018, eu nunca tinha pregado isso. E aí essa semana foi uma semana extremamente corrida para mim, particularmente, voltei para o trabalho, né? Foi uma doideira. Faz 2 noites que eu vou dormir 3 horas da manhã, por causa de uma série de dificuldades. E aí eu li, meditei na palavra, mas dessa semana eu não consegui trazer uma meditação para compartilhar com vocês. E aí eu abri o Evernote e tinha esses 2 pontos que eu anotei aqui, sem ter ministrado ainda. E daí foi onde eu trouxe. Então assim, tem muitas pessoas que vão estar envolvidas nos seus ativismos. A gente tem que ter muita sabedoria e amor para desmontar esse ativismo. Não é chegar lá, pega alguém que é abraçado com um partido político, ou com um cara, que é a realidade do Brasil hoje, é alguém que está com um homem e alguém que está com um partido político, PT e Bolsonaro, pronto. Tenta falar para o petista sobre o Bolsonaro e tenta falar para o bolsonarista sobre o PT. Não vai conseguir, cara. Só que aqui nós estamos falando de 2 que são falíveis e que erram, tanto o Bolsonaro quanto o PT. Agora, quando nós nos achegamos para a verdade, quantas verdades existem? Uma verdade. E você não vai, nem eu, conseguir enfiar a goela abaixo dessa pessoa. Então o que eu posso dizer para você, de novo, o que nós falamos no ponto do ativismo: seja, não fale, seja a mudança. Não fale. Vocês estão entendendo, né? Não estou falando que a gente não tem que anunciar, não tem que ensinar, mas às vezes a pessoa vai estar com você e você vai falar, putz, a pessoa, ela tá... O que o Wesley falou é a pessoa. Cara, na essência. Talvez você escutou isso e falou assim, nossa, que vontade que aquela pessoa escute aquilo, mas entenda, nem sempre ela vai ouvir, gente. Agora, o que vai transformar a vida dessas pessoas? Quem são as cartas que são escritas e lidas por todo mundo? Eu e você. O apóstolo Paulo falou isso. A gente não precisa de carta de recomendação. Vocês são as minhas cartas. Olha que peso. Então assim, que a gente possa ser e que o falar seja uma consequência do que nós somos. E aí as pessoas vão olhar para o que nós somos, porque nós estamos nos conformando à imagem de Cristo, e aí uma hora a ficha vai cair. E aí o coração vai estar aberto, porque senão você vai estar dando um ponto de fato. Você vai criar inimizade. Vão achar que você está defendendo a sua paróquia, a sua visão, e bababá, e não vai funcionar. Então, se não tiver esses outros elementos, mas por que para mim é fácil? Porque você assimilou, você entendeu, seu coração está aberto. Para você é mais de boa, mas não é assim para todo mundo. E o Senhor nos ensina a respeitar isso.